Olá, olá, sejam bem-vindos. Nós estamos hoje no terceiro episódio do nosso podcast Vozes do Amor. Seja bem-vinda, Larissa. Obrigada, boa noite. Então, hoje nós, como eu disse, estamos no terceiro episódio, né? Hoje nós iremos conhecer a história, né, da Larissa, nossa missionária aqui da comunidade. Então, antes de tudo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, nós continuamos, né, contando a nossa história nesses 10 anos, né, de comunidade, de missão. E hoje nós temos aqui conosco a missionária Larissa, né? A gente vai contar um pouquinho da história dela antes do nosso carisma, como ela encontra o carisma, como acontece esse encontro, né? Então, antes de tudo, como eu disse, nós estamos comemorando 10 anos de missão, né? Kairos, nós estamos num tempo de graça, de alegria, um tempo de louvor a Deus, por ter nos escolhido, por ter nos alcançado, por ter nos amado primeiro, como diz a nossa palavra. E hoje nós nos alegramos, né, com o dom da vida da Larissa, com aquilo que ela, né, oferece, né, sua vida a esse carisma. Né? Mas antes da gente entrar na história da Larissa com carisma, nós iremos entender um pouco quem é a Larissa, né? Quantos anos, de onde vem, né? Quem é a Larissa? Então, como o Helder falou também, gostaria também de falar sobre esse Kairos, né? São 10 anos de gratidão a Deus, né? 10 anos de missão e manifestar aqui nesse dia a nossa gratidão ao Senhor por esse tempo, né? Esse tempo de graça que Ele nos permitiu viver. Estamos aqui hoje pela graça de Deus, né? Pela graça de Deus. O Senhor nos permitiu chegar até aqui hoje, né? Ele mesmo nos trouxe aqui. Ele mesmo me trouxe aqui hoje, né? Então, celebrar, né, esses 10 anos é celebrar a minha história, celebrar o dom da minha vida, celebrar a minha vocação, né? Celebrar a comunidade que nós somos. Então é um motivo realmente de muita alegria estar aqui hoje. Sim, a gente vai, na hora que a gente falar aqui um pouco mais sobre a sua experiência com o carisma, a gente vai entrar mais nessa celebração, né? De como você vive esses 10 anos, como você experimenta isso tudo. Então, como você falou, eu sou a Larissa, eu tenho 28 anos e eu não nasci aqui. Eu nasci em Rialma, uma cidade do interior de Goiás, e só nasci mesmo. Depois eu já fui para outra cidade, porque eu nasci e aí eu fui ser criada com a minha avó e com a minha tia. Então eu fui para outra cidade que se chama Santa Terezinha e lá eu fui criada, né? Toda a minha vida até os 18 anos de idade. E aí com 18 anos de idade, quando eu terminei o ensino médio, eu vim para cá com um sonho de todo jovem, né? Estudar, fazer uma faculdade, né? E aí, então, assim foi o início de tudo. Então, todo o começo da minha história ali começa naquele lugar, em Santa Terezinha, né? Toda a minha juventude, assim, a minha adolescência, a minha infância e o início ali da minha juventude, eu passo ali naquele lugar, né? Com a minha família paterna. Sim. E aí, então, a gente entra naquela pergunta que a gente já fez aqui anteriormente para os outros. Qual foi a sua primeira experiência com Deus? Com quantos anos? O que aconteceu? Em que momento da sua vida você estava na sua primeira experiência com Deus? Então, a minha primeira experiência com Deus, eu acredito, né, que Deus me amou sempre, mas eu só fui descobrir esse amor, só fui descobrir que eu era amada aos 14 anos de idade.
né? Fazer essa primeira experiência, esse primeiro encontro, né? Foi aos 14 anos, no primeiro, lá a gente chama acampamento, né, de carnaval. Então eu fui, queria muito ir, eu fui, e lá eu realmente vivi essa experiência com Deus. Realmente eu pude experimentar, conhecer, saber que eu era amada, né? E assim, de lá, lá foi o ponto de partida, assim, para eu continuar a minha história com Deus. Porque antes eu vivia assim, eu era católica, não ia para a igreja, eu acho que ninguém da minha família, assim, ia com frequência. Então eu não tinha essa vida religiosa, não tinha essa fidelidade mesmo, né? Essa vida concreta mesmo com Deus. Mas a partir de lá foi o ponto de partida para o início de tudo, assim, né? Eu conheci esse amor, descobri, eu experimentei. E a partir de lá eu pude caminhar. Então, com 14 anos, foi a primeira experiência com Deus. Ali você se descobre amada, que é um ponto importante, né, para o nosso carisma, para a nossa missão, para a nossa comunidade, que é o amor de Deus. Né? A gente busca, né, alcançar esse amor, ser alcançado por esse amor que nos amou primeiro, né? E à medida da nossa caminhada ali, nós vamos amando porque Ele nos amou. Né? Então, 14 anos, sua primeira experiência com Deus. E dessa experiência, o que mais te marcou ali? Vamos dizer assim, daquele dia eu lembro disso aqui até hoje. Sim, eu lembro até hoje como foi o momento. Foi o saber que eu era amada. Eu já era amada, sim. Hoje eu consigo compreender, mas saber que eu era amada por Deus, assim, foi a experiência que me marcou e eu vou levar para sempre. A gente estava no momento, né? O retiro já tinha acontecido todo, estava no último, não me engano, foi no primeiro dia, na verdade, que foi o primeiro momento ali. Deus me ama. E aí o pregador, ele começou a falar do amor de Deus e tal, escutando. E aí aconteceu um momento lá de oração. E nesse momento de oração, ele pedia para a gente colocar a mão no nosso coração e ali na calmaria sentir a batida do nosso coração. Sentir cada batida. E aí ele dizia assim: a cada batida do seu coração é Deus dizendo eu te amo, eu te amo. E repetindo milhares e milhares. E ali, aquela palavra, ela entrou tão profundamente em mim, essa verdade entrou tão profundamente em mim que eu experimentei. Naquela hora eu conheci, eu experimentei de verdade esse amor. Então tudo começou em saber mesmo que eu era amada, em saber e experimentar. E isso foi o que transformou mesmo a minha vida. Transformou tudo, mudou tudo. Então, a gente tem ali, né, 14 anos teve a primeira experiência, dali seguiu, né, servindo ou não? Não, sim. Tinha momentos assim que a minha família mandava eu ir morar na igreja, né? Porque foi de verdade, foi uma experiência profunda que eu vivi com Deus. Ali, ele quis mesmo me resgatar, né? Ali, ele quis mesmo me resgatar. Eu fiz realmente uma experiência profunda com Deus. E eu queria, a partir dali, servir. É claro que adolescente, né? Ainda precisaria viver ali muita conversão, muita purificação, ali era tudo novo, né, na minha história, na minha vida, a vivência da fé de verdade era tudo muito novo, mas havia esse desejo, então eu praticamente me mudei para a igreja, né, vamos dizer assim. Eu comecei a participar do grupo de jovens, né, comecei a servir no grupo de jovens e assim, o que me fez permanecer mesmo, me fez permanecer, perseverar, foi começar a servir na pastoral dos acólitos. Isso para mim foi o que realmente me fez permanecer. Eu encontrei ali um lugar onde eu servia ao Senhor com muito amor, né?
Eu conseguia, a partir dali, amar o Senhor um pouquinho daquilo que Ele me amava. Então, fui ali servindo, experimentando, estando próximo ali do altar. Também os meus amigos, né, me fizeram perseverar ali, foram que me deram também apoio, suporte. Porque, embora minha família seja católica, não tem essa vivência ainda, né? Eu desejo muito, eu até falo isso para eles, desejo muito que eles participassem mais, que eles fizessem essa experiência, né, que eu fiz um dia. Mas, assim, os meus amigos me ajudaram também muito nisso, né, me ajudaram muito. E eu continuei caminhando, servindo, lutando, mas foi graças a isso que eu continuei. Sim. Então, a gente chega ali aos 18 anos, quando você se muda para cá, para Aparecida de Goiânia, né? Que ano que foi? Então, eu terminei o ensino médio, em 2014, eu terminei o ensino médio, estava com 17, e aí eu decidi doar um ano para Deus. Então, continuei lá antes de vir para cá, mais um ano lá. Né? Eu fiz esse propósito de doar um ano a Deus, de continuar servindo, né? E ficando lá. E então, com 18 anos, em 2015, 2016 eu me mudo pra cá. 2016 eu me mudo pra cá. E aí eu estava com 18 para 19 já. E aí a sua primeira experiência, no caso, com a geração de amor, acontece nessa idade, nesse ano. Como que foi a sua primeira experiência, né? Como você encontrou a geração de amor? Sim, assim, eu hoje, fazendo memória da minha história, de quem eu sou, eu percebo Deus me trazendo para cá. Ele me trouxe aqui. Nesse tempo, né? Eu fiquei um ano sem vir para cá. E eu acredito muito que foi o próprio Senhor que me trouxe aqui nesse tempo, né? Quando eu saí de lá, assim, existia sempre no meu coração uma busca que eu não sabia o que era. Eu olhava ali pro pessoal ali à minha volta e eu falava, gente, não tá certo, não é isso que eu tô procurando, não é isso aqui. E existia uma busca. Quando eu chego aqui, foi bem no início mesmo ali, 2016, bem no início de 2016, eu decidi, falei, não, eu preciso procurar uma igreja, a igreja mais próxima, para que eu não me perca. Porque eu conhecia outras pessoas que fizeram esse caminho, vieram para estudar, e aí no meio do caminho acabaram se perdendo. E eu não queria isso para mim, né? Por toda a experiência de verdade que eu fiz, eu não queria que isso acontecesse comigo. Então eu já procurei a igreja mais próxima, que era São Pedro, né? Na chácara, no Vale do Sol. Era a igreja mais próxima da casa da minha mãe, eu vim morar com ela. E chegando, eu já procuro lá, não me lembro direito, mas eu procuro alguém e falo, olha, eu queria ser catequista. Com quem eu falo? E a pessoa falou assim, não, procura isso aqui, me deu contato. E era a Thaís. Né? Então, o primeiro contato que eu tive assim, com carisma assim, foi com a Thaís. E aí, a partir daí, eu encontrei todos, né? Eu fui conhecendo a cada um. E conhecendo o grupo que já existia, que não era comunidade ainda, eu falei, pronto, é aqui. Eu encontrei, né? Meu coração encontrou aquilo que estava procurando, né? O jeito, né? O jeito de ser, o jeito de viver, o jeito de falar, de anunciar. E também essa experiência que eu fiz daquele povo que vivia aquilo que anunciava. Isso me marcou. Vivia aquilo que anunciava. Então, eu encontro, né? É como se o meu coração ele encontrasse aqui o lugar. Então,
né? Vamos lá. Aí você encontra primeiro esse povo, né? Esse pessoal aí. Nessa época, né, a gente tinha pouco tempo, Meses. 3, 4 meses que a gente tinha assumido esse compromisso, né? A gente reuniu ali 12, né? 12 pessoas disseram um sim naquele momento para buscar compreender o que Deus queria de nós, né? Nós vivíamos uma vida já ali missionária, vamos dizer assim. Nós já trabalhávamos, né, para Deus, doávamos a nossa vida, ofertávamos a nossa vida ali já. E aí, né, ela chega nesse período, nesse início, onde a gente ainda tentava, né, aliás, onde a gente começava a descobrir o que Deus queria de cada um de nós. E aí você tem esse contato primeiro com a Thaís, depois vai conhecendo todo mundo. Mas o seu primeiro contato, assim, de fato mesmo, foi no retiro, né? Ou você já, né, como a gente tinha o grupo de oração ali na época também, você participou, começou a participar do grupo de oração primeiro, ou foi para o retiro? Como foi a sua experiência assim mesmo, alcançando, né, sendo tocada pelo carisma? Então, assim, foi muito rápido. Foi muito rápido, porque em 2016 mesmo eu já tinha entrado, feito assim, o primeiro compromisso. No final, porque foi quando fez um ano ali do primeiro eu entrei. Mas chegando, eu conheci, né? Conheci vocês. Era um grupo de algumas pessoas. Eu fui conhecendo cada um. E aí, conforme eu fui ali participando da Santa Missa, conhecendo, eu fui convidada para participar do grupo de oração. Então, a experiência primeira foi no grupo de oração, né? Foi no Sonho de Deus. E ali fui experimentando, logo já comecei a servir ali, né? Num determinado, acho que foi na acolhida, então foi muito rápido o processo. E começando a servir, comecei a participar dos movimentos, né? Eu lembro até que tinha entrega de cobertores na rua, né? Tinha entrega de alimentos, né? De sopa. Então eu comecei a frequentar a casa da Silvia. Foi muito rápido, mas o primeiro contato foi um por um ali, pessoalmente, e no grupo de oração, né? E no grupo de oração. E participando dos movimentos que iam acontecendo, né? Da vida comunitária, da vida fraterna ali também. E fui experimentando. Aí logo foi mais ali no segundo semestre aconteceu o retiro e aí eu participei, mas eu já tinha uma vivência junto com o pessoal, já tinha tido essa experiência. Então, né, aí a gente parte ali então para sua, né, para o seu momento de dizer o sim, seu momento de entrega ao Senhor naquele, até então, naquela missão, né, como a gente foi chamando, né? A gente durou ali, como a gente já contou, a gente tem 2 anos que assumiu esse compromisso como comunidade, né? Então, antes disso era missão geração de amor. E aí você diz o seu sim ali, né, para a missão. E até esse momento do sim, né, surgiram dúvidas. Como que foi esse processo da decisão até o sim ali, né, aquele primeiro sim? Então era tudo muito novo para mim. Para mim era muito novo. Eu acredito que de comunidade eu conhecia a Shalom que eu conhecia, e os institutos. E até para nós era muito novo. Não existia ainda esse. Quando eu chego com um ano, não tinha nem um ano na verdade, né? Tinha meses do primeiro compromisso. E ainda estavam ali nessa busca de entender o que era. E eu chego nesse momento. Então eu disse ali meu sim,
porque eu me sentia parte também, por me identificar com essa forma, mas também sem saber muito o que estava acontecendo, que movimento que era esse, tá? Eu sabia que era o movimento de Deus, por toda a história, né? Por toda a história que todo mundo viveu ali, né? Toda a história que foi vivida, e também pelos frutos que foram dando. E também por me identificar, por saber que também meu coração tinha se encontrado ali. Mas eu dei o meu sim por ter essa certeza. Mas, contudo, muito novo. A gente não sabia o que era. A gente se chamava de missão, né? A missão. Depois veio ali o entendimento de comunidade, todo mundo com muito medo ainda. Tanto é que demoramos para assumir esse nome, né? Foi agora que nós assumimos. Então, assim, tudo muito novo, mas nessa certeza de ter encontrado o meu lugar. O que você diz, né, julga aí que ajudou nesse processo de discernimento para dizer o seu sim à missão? Né? O que fatores ali influenciaram, o que você acha que mais te ajudou a discernir, a dizer o sim? Né? Porque você chega, encontra, né, mas aí precisa ter os motivos, né, que te levaram a dizer o sim realmente. Né? Você falou de ter encontrado esse povo, da vivência, da fé e tudo, mas se você fosse para resumir aí o que te ajudou, o que te levou ao discernimento, o que seria, né? Discernimento, eu quero fazer parte disso. Primeiro a identificação e depois com o processo de oração, de vida interior. Porque com esse processo de vida interior, de intimidade com Deus, né? Indo na minha história, eu já tinha uma experiência com Deus de alguns anos, né? De alguns anos já, então já fazia esse movimento de oração, de vida interior. E olhando a minha história, percebendo que esse jeito de viver que já existia fazia parte também da minha história. Então, fui identificando na minha história. Olha, vamos pegar aqui características do carisma, por exemplo, traços do carisma. Esse acolhimento, o resgate, né? O resgate ali. Fui percebendo na minha história que eu já fazia esse movimento antes de ter conhecido algum. Fui fazendo memória de algumas pessoas em que eu lutei para que aquela pessoa voltasse para Deus, para que aquela pessoa fosse resgatada, né? Mais de uma, na verdade. Então eu fui compreendendo, poxa, é isso mesmo. É assim que eu já buscava, é isso que eu já buscava. E então quando eu encontro, eu falo, é aqui mesmo. Então, nesse processo, né, claro que depois fui aprofundando mais, tanto é que o carisma também ele foi se purificando ali, ele foi se desvelando com o passar do tempo, né? A nossa identidade mesmo foi sendo revelada, né, depois, assim. Mas o primeiro sim veio por isso, né? Como era tudo muito novo, mas veio por isso, por essa identificação, não só com o pessoal, que eu achava legal, que assim, né, o meu povo, que me acolheu, que não só por isso, mas porque realmente meu coração se identificou, né, como uma nova família, então como parte mesmo, né, como parte. A história do carisma é a minha história também. Então, Larissa tocou aqui no ponto, que são os traços ali, as características do carisma, né? A gente sempre fala dessa luta, né, para que o filho não desista, para que o filho, né, de Deus seja devolvido a Deus, né, esse encontro daquela alma com o Senhor novamente. Né? Então, você disse né, a história do carisma passa ali pela sua história. Então, em que momento da sua vida você se sentiu nesse lugar de alma resgatada primeiro? Né?
um momento ali, né, como ela disse, realmente, quando a gente vai estudar a nossa história, quando a gente vai rezar, né, com o carisma, com essa missão, a gente vai voltando, percebendo que realmente há traços, né, há momentos em que essa história se cruza com a nossa. E aí, em que momento né, você se encontrou, né, com esse carisma? Em que momento você foi resgatada, né? Em que momento você foi devolvida ao Senhor? Ali há algo em que o carisma te alcançou, né? Que momento foi esse na sua história? Então, foi um processo, né? Porque assim, ele me amou primeiro, né, que é a nossa passagem, mas amamos porque ele nos amou primeiro. É muito verdade, né? A verdade de quem nós somos. Porque a partir dessa experiência que eu vivo, né, de primeiro em mim, é que eu alcanço a outros. E o reformar também é muito verdade para nós, né? Porque até hoje eu vivo esse processo de reforma, em que o carisma ele vai me resgatando, vai me reformando. Até hoje eu vivo esse processo. Então eu vou dizer que alguns, mas foram muitos. Foi uma reforma assim que está acontecendo ainda até hoje, né? Mas eu chego aqui assim muito diferente do que eu sou hoje. Tanto em conceitos, né, ideias, apesar de eu ser do carisma, eu fui, né, acumulando durante a minha história até ali muitas coisas, né, frutos de feridas, de desobediência, de teimosias, de rebeldias, né, de falta de alguém que acompanhasse. Então eu chego aqui muito diferente, tanto em ideais, né, quanto fisicamente. Então, por exemplo, eu tinha uma mentalidade assim muito, muito feminista, assim, né, de que eu dava conta de tudo, de que eu era forte o suficiente, que, assim, eu não dizia, mas como eu agia era como se eu não precisasse de ninguém, né? Como se eu não precisasse de ninguém. E aí eu precisei ir deixando ser desconstruída isso em mim, né? Demolido ali mesmo. Gostava muito de super-herói, muito, ainda gosto, né? Mas assim, não é aquilo que era pra mim, que era, nossa, grandioso, assim, né? Super-heróis, assim. Tinha camisa de super-herói e tudo. E eu precisei ir demolindo isso, aquilo que era muito masculino, que não fazia parte da minha identidade, de quem eu sou. Eu precisei deixando ser desconstruído, né? Eu me vestia assim meio masculinizada, né? Não trazia a feminilidade, né? Essa feminilidade que Deus me criou para ser, essa alma feminina. Também, assim, até nos afazeres, assim, de casa mesmo, né? Não gostava muito, tudo. Não tinha essa feminilidade que faz parte de quem eu sou. Então, eu precisei vivendo essa desconstrução. Derruba aqui, purifica aqui, né? Vai tirando as camisas, vai sendo formada aqui. Você não foi criada para isso, né? Não, né? Quantas e quantas vezes eu fiz o papel de um homem, né? Por exemplo, quantas e quantas vezes. Muitas vezes cheguei a me violentar fisicamente mesmo, né? Com pesos, né? Fisicamente mesmo, porque achava que dava conta, né? A gente até brincava que eu fui inventar um dia de reformar o meu quarto. O Douglas até brincou assim, mas reformou muito mal, né? Porque ficou muito ruim.
Mas pra mim tinha ficado bom, né? Ele fala assim, ficou muito ruim. Tudo bem, ficou mesmo. Mas eu fui lá no meu quarto, lixei a parede, emacei, depois pintei, passei tinta, né? Fui lá e depois no outro dia eu estava arrebentado, assim, fisicamente mesmo, achando que eu dava conta de tudo, né? Enfim, não era meu papel, não era, eu não fui criada para isso, né? Para essa força, Deus não me deu essa força, Deus me deu a delicadeza. E se eu já tivesse compreendido isso nessa época, eu poderia ter contado com os meus irmãos. Eu não teria assumido um lugar que não é meu e nem teria me violentado. Como eu fiz também diversas outras vezes, com outras situações, né? Assim, então eu precisei muito deixar que o carisma me alcançasse. E durante os períodos também. Deixar com que a minha identidade feminina fosse assumindo o lugar ali que não tinha, né? Não tinha. Então, o zelo, o cuidado, a mansidão, que eu ainda não tenho, mas preciso. É um exercício, a doçura, né? No olhar mesmo, assim, quantas e quantas formações para que o meu olhar seja purificado ainda, né? Minha forma de olhar, minha forma de falar, porque veio muito desordenado, conforme tudo que eu fui vivendo durante a minha vida. Então, eu preciso ainda fazer esse processo de deixar o carisma me alcançar, porque o carisma, ele é isso, ele é resgatar a identidade, a minha identidade primeira, né? Quando Deus me cria lá, quando Deus sonha com a Larissa, desde a eternidade, ele sonha com essa filha amada, né? Primeira experiência do amor de Deus ali, de me descobrir amado, ele me sonha mulher, né? Então, é só isso aí, já é o carisma tudinho assim na minha vida. Precisei descobrir que eu era amada, me deixar ser curada, um processo longo. Depois, se a gente tiver outra oportunidade, eu posso contar esse processo de me descobrir amada, porque, né? Isso na minha história. E assim, esse resgate mesmo da mulher que eu sou, né? Tanto fisicamente, eu precisei viver isso, tirar os trajes masculinos, né? E assumir, tem até uma ocasião interessante, né? Que foi por obediência que eu parei de usar camisas, né? Camisas, assim, ele falou assim, você não vai comprar mais camisas de super-herói. Você não vai comprar mais. Tá bom, né? Eu queria, mas tá bom. Então, foi um processo de me deixando ser reformada mesmo. Então, quando quando a gente anuncia que tem jeito, quando a gente anuncia o resgate de uma alma, é porque a gente primeiro viveu. Porque primeiro a gente passou por esse momento de reforma também. E não se enganem, né? A gente vive até hoje porque eu acho não tenho certeza que será um processo até o fim, né? A gente vai estar essa reforma, deixando de ser quebrado, deixando de ser transformado ali por Deus, né? Então, a gente agora entra mais um passo ali do nosso carisma, da nossa comunidade. Como a Larissa tratou aqui, né, falou, nosso carisma ele vai trabalhar, né, de diversas formas para resgatar essa identidade de filho amado de Deus. Né? E aí a gente tem alguns projetos que a gente já trabalha, alguns apostolados, algumas missões que a gente faz. Então, hoje a gente está nessa alegria de ser geração de amor, comemorando esses 10 anos, celebrando esses 10 anos, né, e vivendo a missão, né, vivendo a missão que Deus nos confia, vivendo a missão de ir àqueles que Ele nos confia. Né, e hoje, né, como a gente disse, tem
2 anos aí que a gente está, né, comunidade, que nós assumimos de vez ali comunidade, né? Hoje a gente vive numa casa de missão, né? E é isso que eu queria, nesse ponto que eu queria entrar, né? Hoje você mora na casa comunitária, né? E o seu estado de vida, como é que é hoje a Larissa no Carisma Geração de Amor? Então, hoje eu sou membro de vida, né? Hoje eu sou membro de vida. Mais fácil esse processo de discernimento, tanto ao celibato quanto ao matrimônio. Então, eu faço esse processo, vivo esse processo de discernimento e caso venha a ser discernido, né? Aqui para nós, quem é vida são os celibatários, né? E aliança, aqueles que se casam, né? Caso venha a ser discernido, né? Que a minha vocação é matrimônio, eu irei dar vida para a aliança. Então, hoje é o meu estado. Hoje eu vivo aqui na comunidade, nós somos 3, né? E vida, hoje vivemos vida. Então você está nesse discernimento do celibato, né? Da vida matrimonial, é isso? Isso. Como é para você esse processo desse discernimento? O porque quando a gente fala nesse estado, né, do celibato, da vida matrimonial, o carisma também passa por esse estado, né, de vida. Como você vive o seu carisma nesse processo de discernimento, né? Quanto ele influencia nesse seu processo de discernimento, né? O que você já viveu até hoje ali, nesses 10 anos, né? 9 no caso, Não. né? O que você já experimentou nesses 10 anos te auxiliam nesse processo de discernimento? Como que você enxerga o carisma dentro desse seu processo de discernimento, né? De estado de vida? Sim, hoje eu vivo esse processo de escuta, né? De entrar mesmo na minha história, de quem eu sou, de quem Deus me chama a ser, de descoberta da vontade de Deus na minha história e não da minha, né? Da vontade de Deus. E hoje eu tenho a graça, né? Hoje eu tenho a graça de ter na comunidade os dois estados, de ver, de perceber aqueles que são casados, de fazer experiência, né, com aqueles que são casados. Então, né, discernindo ali segundo a vontade de Deus quanto ao matrimônio, eu já tenho ali já tenho em vista como é a vida de um consagrado, né, que se casou, né, e temos bons exemplos, bons testemunhos de casais, né, graças a Deus, graças a Deus que a gente tem na nossa comunidade famílias lindas, né, e que testemunham mesmo a vivência de casais missionários, de famílias missionárias, e é muito bonito de ver. E também temos os celibatários, né? Que também tem uma vivência muito profunda, né? Desse gerar vida, apesar de não casar, né? De não estar casado. Então, hoje eu tenho essa graça. Então, viver esse processo hoje é fazer esse processo mesmo de escuta. Hoje eu vivo isso, essa escuta de Deus, esse mergulhar na minha história, de quem eu sou, para poder discernir segundo a vontade de Deus. Então, tenho modelos, tenho experiência com os dois lados, né? Graças a Deus eu tenho essa graça e tenho vivido esse processo de escuta mesmo, de estudo também, né? Para poder fazer um discernimento segundo a vontade de Deus. E quanto aos apostolados, né? A gente citou, como a gente está reforçando aqui, nós estamos vivendo esse tempo de alegria, de graça na comunidade. São 10 anos, né? Como vocês puderam acompanhar nos outros relatos, ali nas outras histórias, são 10 anos de luta, né? De combates seríssimos, mas também são 10 anos de alegria,
né, de felicidade, de ser de Deus, de ser geração de amor, de poder alcançar esses corações, né? E quanto aos apostolados que nós temos, os que você, né, está mais ligado ali diretamente, quais são, o que esses apostolados te ajudam também nesse seu contato com o carisma, nessa história sua com o carisma? Então, hoje eu participo, né, de quase todos os apostolados do carisma, né? Vou citar alguns, por exemplo, o Projeto Ser Mulher, né? A gente vê ali profundamente o carisma resgatando ali mesmo, né, a imagem de mulheres, como aconteceu comigo, como aconteceu com as outras mulheres do carisma, né, também. A gente vai percebendo esse movimento de Deus resgatando mesmo ali. Então, fazer parte disso, né, testemunhar essa ação de Deus através do carisma em nós. Também temos a catequese, né? A catequese é muito bonito, gente. Hoje sou eu e a Ianca, né? Somos catequistas de uma turma de crianças ali de 5 a 8 anos. E é muito bom perceber o carisma alcançando aquelas crianças. Muito bom ver a descoberta de que são amados, a descoberta de que são especiais, que são importantes, de como é bom ver eles crescendo ali na fé e no amor a Deus, né? Como é bom ver o rostinho deles quando são acolhidos, são amados, são escutados, né? Tudo isso é movimento, né? Tudo isso é movimento. Hoje também ajudo, né, na coordenação dos acordes coroinhas da paróquia Santa Luzia, que são ali quase 150 crianças, né? Então ali também, com a minha vida, eu busco testemunhar, né? Assim, conforme foi passando os anos, nós fomos aprendendo muito com a Silvia, né? Nós somos muito assim do que nós somos, por causa do testemunho dela. E ela foi me ensinando muito quanto a isso, né? Ela foi me ensinando, porque antes eu não tinha esse entendimento e essa vivência de como deveria ser esse acolhimento, né? Como era essa. E eu fui aprendendo muito com ela. Então ela foi me ensinando muito, olha, precisa ser assim, precisa acolher assim, você precisa escutar, você precisa acolher, né, essas crianças, precisa gerar nelas um desejo de amar a Deus, né? Primeiro elas precisam se saber amadas, se conhecerem amadas ali. E então eu fui aprendendo e vivendo esse movimento lá, né? Tanto é que eu falo para eles, né, e para os pais também, que cada um é uma alma que Deus confiou a mim. Cada um é uma alma que Deus confiou a mim, que eu tenho hoje como dever rezar, né? Eu tenho como dever acompanhar, né? Não é só uma quantidade ali, né? Tanto na catequese quanto no ser mulher, em qualquer outro lugar. Não é só um número, né? Uma sequência de pessoas ali que eu tenho que, por exemplo, jogar uma escala para eles cumprir. Não. Ali é uma missão para mim, né? É uma missão em que eu devo estar atenta à necessidade de cada um. Quantas crianças, né? Eu já pude sentar, conversar. Quantos pais vêm até mim me pedindo para ter essa conversa mesmo, para orientar. Então, cada um para mim ali é uma alma que precisa ser alcançada, que precisa ser guardada. Uma alma que Deus confiou a mim. Então, ali eu sou missão também. Temos também os outros projetos, né? Os outros projetos que é o Retiro. Ali a gente vê, assim, profundamente, né? Eu acho que ali é o carisma vivenciado ali bem profundamente, porque a gente tira para isso mesmo, né?
Quantas almas alcançadas, quantas vidas transformadas, né? Hoje eu conversava com uma pessoa mais cedo e essa pessoa dizia quanto foi um divisor de águas o retiro na vida dela. Que foi a partir do retiro, do Livres para Amar, que tudo começou a mudar. E hoje a gente pode testemunhar na vida dela, assim, uma pessoa nova. De como a gente conheceu antes e de como ela é hoje. E ela disse que é graças ao retiro. Então, assim, é real, é verdade, que o carisma ele age, que ele transforma, que ele resgata. E nós estamos, como eu disse, né, vivendo o tempo do Kairos, né? Para você, o que é esse tempo? O que esse tempo diz sobre a comunidade, né? Diz sobre você, como a gente falou, né? A história do carisma passa pela nossa história. Então, o que esse tempo diz para você, né? Como missionária, como pessoa que oferta a sua vida? Para mim, é celebrar mesmo a vitória de Deus em nós. Porque foram muitas lutas, né? Até aqui. Muitas lutas. Tanto pessoais, mas principalmente no carisma. Para que o carisma ele sobrevivesse. Para que o carisma se tornasse o que ele é hoje. Então, nós, né? Porque eu participei lá desde o começo, assim, eu não estava lá no dia do compromisso, assim, fisicamente, mas é a minha história também, né? A minha história. Então, eu não estava lá fisicamente, mas é a minha história também. Durante esse tempo, foram muitas lutas, e estamos aqui graças a Deus, graças à bondade de Deus, a vitória de Deus mesmo em nós, e é celebrar isso, é celebrar esse tempo de graça. 10 anos nós chegamos aqui, né? Olha quanta coisa assim Deus fez, quantos milagres, né? Milagres assim, que eu testemunhei, que eu vi com os meus olhos, assim, quantos milagres. Então, esse Kairos é celebrar mesmo, celebrar todo o mover de Deus em nós, através de nós, né? Meu Deus, assim, eu fico pensando, assim, quando eu pensava, né, o porquê do Kairos, a gente até partilhou antes, que é esse celebrar mesmo essa vitória de Deus em nossa vida. Estamos aqui porque o Senhor quis mesmo, né? Foram muitas lutas, mas também muitas graças, muitas alegrias vividas, né? Viver em comunidade, quantas alegrias. Então, é esse tempo mesmo de graça, né? Da graça que nós somos hoje. E você pontuou aí mais né, trouxe um ponto mais interessante também, aliás, que é a vida em comunidade, né? Como você trouxe, hoje nós somos 3, né, aqui, né, com a vida inteira ofertada para a missão, né, eu, você e a Silvia. E eu queria que você contasse um pouco como é essa vivência fraterna para você, tanto aqui, né, o dia a dia com nós 3, como com os outros também, né, os de aliança, que são os casados. E como essa vivência da vida fraterna para você? Teve dificuldades? Teve, né, os momentos de alegria? Como é essa vivência fraterna para você? Então, eu precisei aprender a viver em comunidade. Eu precisei aprender. Como eu falei antes, eu venho, né, cheia, né, de coisas que não era minha, que eu precisei deixar Deus desconstruir. E uma delas era o isolamento. Então, ali, muitos anos depois que eu vim,
pra cá, eu passei muito tempo ali vivendo pra mim mesma ali, né? Ali na minha vontade, ali nas minhas coisas. Então, na minha casa era o meu quarto, as minhas coisas, né? Tudo muito meu, né? E muito, né? Vamos falar assim, egoísta mesmo, orgulhosa. E aí eu precisei aprender. E ainda estou aprendendo, né? Assim, eu vejo que eu melhorei muito, né? Que eu melhorei muito, mas ainda preciso melhorar muito, né? Não sou o que eu era, mas não sou o que eu devo ser ainda. Estou nesse processo. Mas precisei aprender a viver em comunidade, a partilhar a minha vida, compartilhar a minha vida. Precisei aprender a dividir, a não ser só o meu, mas ser o nosso. Precisei aprender a estar junto mesmo, a contar com os outros. Como eu disse, eu achava que eu dava conta de tudo. Eu achava que muito feio, gente, isso, muito feio, muito difícil, não deve ser assim, né? Não deve ser assim. E para eu desconstruir isso, eu acho que para mim foi a parte mais difícil, né, de viver em comunidade, foi isso, foi largar o meu para ser o nosso, né, o meu para ser, não só em coisas, mas na vida mesmo. E aprender a partilhar, a conviver com o outro, conviver com o diferente, né? Daquele que pensa diferente de mim, né? Mas é muito bom, é muito bom. Às vezes a gente tem ali né? Umas diferenças que precisam ser resolvidas, né? Às vezes eu concordo, às vezes não concordo, às vezes você concorda, às vezes você não concorda. Mas é uma graça. É uma graça, foi uma graça para mim, foi um tempo de salvação mesmo da minha alma, porque se eu não tivesse experimentado essa vida comunitária, eu estaria mais afundada no buraco que eu estava entrando. Eu estaria mais afundada, né? Como eu iria viver, ser igreja, nem falando de comunidade, como eu seria igreja se eu não sabia viver em comunidade? Como que eu ia, né? Porque o cristão é esse que vive para o outro, né? Para o bem do outro, essa missão, né? Se eu estava vivendo só para mim, não ia dar certo. Então, eu precisei aprender a contar, aprender mesmo, pedir ajuda, né? A escutar as formações, os aconselhamentos. Precisei, ainda estou vivendo a obediência, né? Um processo que, né, de luta ainda. Eu estou vivendo ainda esse processo, mas é uma graça. A gente fala do Kairos, o tempo da graça, não só para o carisma em si, mas acredito que para cada um em particular. Essa graça que Deus nos permite viver, para a salvação da nossa alma também, né? E para que nos tornemos aquilo que Ele quis, né? Para que eu me torne aquela pessoa, aquela alma, aquela mulher que Ele sonhou desde a eternidade, né? Tudo aquilo que eu trouxe comigo, que não faz parte de quem eu sou de verdade, precisou e ainda precisa ser retirada, né? E uma delas era esse fechamento em mim mesmo. Esse fechamento em mim mesmo, essa vida para mim. E hoje eu faço esse movimento de comunidade, ser o nosso, de contar, né? De contar com os meus irmãos, de ser também para o outro, né? De ser o auxílio também do outro, né? Então essa experiência. Mas é muito bom, né? Muito bom quando a gente se reúne, né? Eu tinha dificuldade de estar junto ali e eu precisei aprender e descobrir que é muito bom, que alegria é quando a gente se reúne. É muito bom, gente, é uma alegria muito grande, né? A gente tava aqui com a Juliana
mais cedo, que é a nossa irmã de comunidade. Ela deu aquela gaitada, me deu uma saudade de lembrar assim, dos dias que, né, que ela morou aqui com a gente. Falei, gente, eu pensava só comigo, né? Que saudade de ter, né, a risada dela aqui com a gente. Muito bom. Então, a vida em comunidade é muito boa. Tem muitas lutas, porque a gente enfrenta essa luta contra nós mesmos, né? Contra aquilo que ainda nos atrapalha, mas é uma vida muito feliz. É muito bom ter uma família, né? Além do sangue. Então, eu queria que você deixasse aí uma mensagem para aqueles que estão ali nos lendo sobre o que é essa geração de amor para você, né? Nesse período de comemoração, de alegria, o que é essa geração de amor para você, né? Eu sou geração de amor, né? E o que isso causa na minha vida, na minha alma, o que é, né? Uma mensagem para nós final aí desse processo todo que nós estamos vivendo. Então, meu povo, ser geração de amor é ser quem eu sou. Então, foi descobrir quem eu sou, a minha identidade, né? Quem Deus me criou para ser. Então, é muito bom quando a gente descobre o nosso lugar, quando a gente descobre aquilo que Deus sonhou pra gente. Como eu disse, eu não sou ainda, mas eu já posso olhar, né? Já posso ter a visão de quem eu devo ser e o caminho que eu preciso percorrer para chegar lá. E é aqui no carisma, Então, é essa graça, né? Então, a mensagem que eu gostaria de deixar é essa, de não ter medo de descobrir, né? De descobrir a vontade de Deus, de descobrir um chamado de Deus na nossa história. Porque descobrindo esse chamado é descobrir quem a gente é, a nossa identidade mais profunda. O existir, né? O para que eu existo. Para que eu existo, né? Para que eu vim nesse mundo. Qual é esse movimento, né? Na nossa alma sempre tem esse desejo de saber para que eu existo. Para que, né? Para que a minha vida existe? Qual que é o sentido? E o sentido está escondido aí, na vontade de Deus. E quando a gente descobre, é muito bom. É muito bom. Então, se existir alguém também que, né, se sente atraído, né, depois de conhecer, se sente atraído por esse jeito, né, se identifica, como eu falei lá no início, se identifica com algum traço, vem fazer o caminho, né, vem fazer o caminho. A gente começa fazendo o caminho, não é obrigado a estar aqui, né, mas a conhecer, aí conhecendo, se aprofundando, se identificando, aí vai fazendo o processo de discernimento. Mas é muito bom ser geração de amor. Então, com essa mensagem, com essa alegria de ser geração de amor, alegria de comemorar esses 10 anos, nós encerramos o nosso episódio de hoje. Passou rápido, né? Passou rápido. Passou muito rápido. E nessa certeza de que realmente é muito bom estar, né, sob a vontade de Deus, descobrir o nosso lugar ali que está escondido no coração de Deus, descobrir o nosso eu, né, o quem somos no coração de Deus ali, que está lá, né, guardado no coração de Deus. Então, nós estamos aí nesse processo, nessa caminhada comemorativa de 10 anos e nós nos vemos no próximo episódio, tá bom? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, até o Fique próximo. com Deus. Amém, Senhor.